Continuando agora nessa visão de totalidade holística, né? Depois mais uma reflexão agora direto de Leibniz nos Novos Ensaios, em que ele fala da infinidade. Uma das noções mais importantes é a do finito e do infinito, que são consideradas como modos da quantidade. Falando-se com propriedade de termos, é verdade que existe uma infinidade de coisas, isto é, que sempre houve mais do que se possa atribuir. Entretanto, não existe número infinito, nem linha ou outra quantidade infinita, se o tomarmos todos como os verdadeiros, como é fácil demonstrar. As escolas filosóficas quiseram ou foram obrigadas a dizer isso, admitindo o infinito sim categoremático, como dizem, e não o infinito categoremático. O verdadeiro infinito a rigor não se encontra senão no absoluto, que é anterior a qualquer composição, não é formado pela adição das partes. Quando aplicamos nossa ideia do infinito ao primeiro ser, fazemos originariamente com respeito à sua duração e à sua ubiquidade, e mais figuradamente com respeito ao seu poder, à sua sabedoria, à sua bondade e aos seus outros atributos. Não mais figuradamente, senão menos imediatamente, visto que os outros atributos fazem conhecer a sua grandeza pela relação com aqueles nos quais entra a consideração das partes. Acreditava eu que era ponto pacífico, que o espírito considera o finito e o infinito como modificações da extensão e da duração. Não creio que se tenha estabelecido isso, pois a consideração do infinito e do finito tem lugar onde quer que haja grandeza e multidão. O infinito verdadeiro não é uma modificação, é um absoluto. Ao contrário, desde que se modifique, limita-se ou forma-se infinito. Acreditamos que, sendo sempre o mesmo poder que o espírito tem de aplicar sem fim a sua ideia do espaço por novas adições, seja dali que deriva a ideia de um espaço infinito. Convém acrescentar que é porque vemos que a mesma razão subsiste sempre. Tomemos uma linha reta e prolonguemo-la, de modo que ela seja o dobro da primeira. Ora, é evidente que a segunda, sendo perfeitamente semelhante à primeira, também pode ser duplicada para ter a terceira, que ainda é semelhante às anteriores. Sendo que a mesma razão se verifica sempre e jamais é possível que se pare. Assim, a linha pode ser prolongada ao infinito, de maneira que a consideração do infinito vem da consideração da semelhança ou da mesma razão e a sua origem. É a mesma que a origem das verdades universais e necessárias. Isso mostra como aquilo que realiza a concepção dessa ideia se encontra em nós mesmos e não pode provir das experiências dos sentidos, assim como as verdades necessárias não podem ser provadas pela indução nem pelos sentidos. A ideia do absoluto está interiormente em nós como a do ser. Esses absolutos não são outra coisa senão os atributos de Deus. Podemos dizer que são a fonte das ideias na mesma medida em que Deus mesmo constitui o princípio dos seres. A ideia do absoluto em relação ao espaço é a mesma que a da imensidade de Deus, valendo-se o mesmo das outras. Entretanto, enganar-nos-íamos se imaginarmos um espaço absoluto que seja um todo infinito composto de partes. Não existe nada disso, uma noção que implica a contradição, sendo que esses todos infinitos, bem como seus apostos infinitamente pequenos,
são de atualidade apenas nos cálculos geométricos, da mesma forma que as raízes imaginárias da álgebra. Concebe-se ainda uma grandeza sem compreender nela as partes fora das partes. Se a ideia mais perfeita que tenho do branco mais brilhante percentuta de um branco igual ou menos vivo, visto que não poderia acrescentar-lhe a ideia de um mais branco do que aquele do qual tem ideia, que supõe ser o mais brilhante que possa conceber anteriormente, isso não aumenta nem estende a minha ideia de forma alguma. Esta é a razão pela qual denominamos graus as diferentes ideias de branco. Não se compreende bem a força desse raciocínio, pois nada impede que possamos receber a percepção de uma brancura mais brilhante do que aquela que concebemos atualmente. A verdadeira razão pela qual se tem motivo para crer que a brancura não pode ser aumentada ao infinito é porque não é uma qualidade original. Os sentidos só nos dão dela um conhecimento confuso, quando tivermos conhecimento distinto dela. Veremos que ela vem da estrutura e se limita àquele órgão da vista. Contudo, no respeito às qualidades originais ou cognoscíveis de maneira distinta, vê-se que, por vezes, existe maneira de ir ao infinito. Não somente onde houver extensão, ou se quiseres difusão, ou aquilo que os escolásticos denominam partes extra-partes, como no tempo e no lugar, mas também lá onde a intenção ou graus, por exemplo, no que concerne à rapidez. Não temos a ideia de um espaço infinito e nada é mais sensível do que a absurdidade de uma ideia atual de um número infinito. Todavia, a razão não é porque não possamos ter ideia do infinito, mas porque o infinito não pode ser um verdadeiro tudo. Em virtude da mesma razão, não temos, portanto, a ideia positiva de uma graça infinita ou da eternidade, como não a imensidade. Acreditamos que temos a ideia positiva tanto de uma como de outra, a essa ideia sobre a verdadeira, sob a condição de que não a concebamos como um todo infinito, mas como um absoluto, um atributo sem limites, sem conta em relação à eternidade, na necessidade da existência de Deus, sendo que as partes dependem, sem que formemos a noção de uma adição do tempo. Por ali se vê ainda, como já disse, que a noção do infinito provém da mesma fonte que a noção das verdades necessárias.